Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo sobre as lições bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2019 da classe adultos. O título geral é o Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Nessa oportunidade nós vamos estudar a lição de número 8, o exílio de Davi. E aí, tudo o que você precisa saber sobre a nossa maneira de abordar a lição, sobre o nosso plano de estudo, está nesse slide. Você pausa, lê essas informações e vai entender o nosso modo de trabalhar a lição, ok? A gente passa então para a questão da compreensão do PowerPoint, que ela é bem maior quando você assiste a essa apresentação inteira no YouTube, porque uma apresentação é sempre a combinação dos slides com a fala de alguém. E aí, se você gostar, você dá o seu like, o YouTube ranqueia melhor o vídeo e outras pessoas têm acesso a esse material e também pode receber gratuitamente o PowerPoint ou PDF que é usado para apresentar essa aula, esse plano de estudo, ok? Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Caracterizar o exílio de Davi. 2. Expor Davi e o amor com os pais. E 3. Explanar sobre pessoas que morreram por Davi. O textuário da lição diz: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. 1 Samuel 22, 1 e 2. E a verdade prática: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo Cristo. E aí, a gente passa então para a leitura bíblica em classe, em 1 Samuel 22, do 1 ao 5. Você pode pausar o vídeo e fazer a sua leitura. E também você pode complementar com a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado, para ter uma dimensão maior da abordagem sobre esse assunto ou sobre a direção que esse conteúdo toma, ok? A gente passa então para a introdução da lição. A parte em amarelo é a parte que eu considerei mais importante. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. Provérbios 4:18. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, a liderança de Israel. E a gente sempre une a conclusão nesse slide para descobrir até onde o comentarista expandirá o assunto. Isso dá uma aceleração na nossa assimilação do conteúdo. Os trechos em amarelo da conclusão diz: Deus os instrumentos falhos para fazer a sua obra. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. A gente passa então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. O primeiro vai falar sobre as características do exílio de Davi, o segundo, Davi e o amor com os pais, e o terceiro, morrendo por Davi. No primeiro a gente terá a caverna de Adulão, os exilados da caverna de Adulão, e 3, o simbolismo da caverna de Adulão. No tópico 2, nós teremos protegendo seus pais, e 2, a recompensa bíblica para os filhos obedientes. No tópico 3, nós teremos a inconsistência de Saul, preço de proteger Davi, e 3, a sina de Doeg. Então, esses são os tópicos que nós iremos trabalhar,
E aí você, sabendo todas as partes da lição, você também consegue ter um desenho mental que ajuda você a assimilar melhor o conteúdo. E sempre a gente traz a dica de gestão do tempo em aula para os professores. E aí nós colocamos 30 minutos no primeiro tópico, 20 minutos no segundo e 20 minutos no terceiro, sempre lembrando que é considerando uma aula de 1h10, ou seja, de 70 minutos, que é o que tem a maior parte das salas de aula de escola dominical que nós conhecemos. Algumas têm mais, outras têm menos, mas essa é a média. Quando você consegue distribuir isso, você consegue pelo menos passar pelas partes mais importantes da lição, de modo que os alunos que estudaram toda a lição vão ficar muito contentes em saber que tudo aquilo que ele estudou, ou seja, as principais partes, serão abordadas na aula. Tendo dito isso, a gente passa então para o primeiro tópico, que veremos a caverna de Adulão, os exilados da caverna de Adulão e o simbolismo da caverna de Adulão. E a gente vê isso a partir do próximo slide. Então, nós temos a caverna de Adulão, trecho mais importante, para mim, no caso, em amarelo. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades, situada na Safelá, a planície de Judá, distando de Jerusalém aproximadamente 26 quilômetros ao sudoeste e 20 quilômetros ao sudeste de Gate. E aí, para pensar aqui sobre esse trecho, você pode usar o significado de Adulão, ou seja, refúgio, como ponto de partida para pensar nos diferentes modos de Deus nos abrigar durante os períodos de sofrimento. Então, uma reflexão aberta, livre, né, e abrangente sobre situações que passamos, e todos nós passamos, porque não há nenhum filho de Deus que não sofra, e situações que são semelhantes a essa que Davi vivenciou, mesmo depois de ter recebido a promessa de Deus, de ter sido ungido rei, ele passou por essas situações. Então fica aí um ponto importante para a sua reflexão mais abrangente. E aí, o significado da expressão refúgio local para onde alguém foge a fim de estar em segurança, asilo, abrigo. E 2, apoio, amparo, proteção, socorro. É o dicionário Aurélio, ok? A gente passa então para o ponto 2, os exilados da caverna de Adulão, trecho em amarelo. Primeiramente, seus irmãos e toda a casa de seu pai. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram os homens que se encontravam em dificuldades, como nós lemos na introdução. E aí, eu uni aqui o terceiro ponto, porque ele pode ser trabalhado junto com o segundo. Você pode ver que o trechinho azul, ó, no primeiro ponto, Davi treinou esse grupo, e agora no terceiro ponto, ó, o trechinho em azul, ele treinou e preparou 400 homens. Então, são dois pontos que se completam e você pode fazer a abordagem de uma única vez. E o trecho amarelo do ponto 3, o simbolismo da caverna de Adulão, o trecho amarelo diz: Davi é um modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Bonita expressão do comentarista, fica aí esse trecho para você trabalhar a sua reflexão, ok? Então, assim, a gente fecha a orientação para esse primeiro tópico, de maneira que você tenha um norte para desenvolver a sua reflexão, o seu pensamento, o seu estudo sobre esse tópico. Passamos então para o segundo, protegendo seus pais, e depois a recompensa bíblica para os filhos obedientes. A gente vê isso a partir do próximo slide. Então a gente tem aqui protegendo seus pais, e aí o trecho em amarelo. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo o cuidado especial para com os seus pais. Foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar, e desse modo estava se afastando dos territórios de Saul. E aqui eu uni o ponto 2 com esse, porque ele pode também
completá-lo num único raciocínio. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes. Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5 e 16, Mateus 15, do 5 ao 7. Então você pode complementar o seu raciocínio, a sua reflexão do ponto 1 com o que está dito no ponto 2, ganhando tempo e não se tornando repetitivo na lição. E a gente finaliza a orientação desse tópico 2 de maneira enxuta, objetivo, para que você, a partir dos pontos mais claros, mais precisos em relação ao título do tópico, em relação aos seus pontos, você possa expandir o seu pensamento e depois aproveitar o restante daquilo que o comentarista expressou. Sim, a gente passa para o terceiro tópico, a inconsistência de Saul, o preço de proteger Davi e a sina de Doeg, a gente vê isso a partir do próximo slide. Então a gente tem o primeiro ponto, a inconsistência de Saul, trecho em amarelo. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida, não lidou com situações conflitantes, tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. E aí a dica para esse ponto é o seguinte: você pode resgatar lá na lição 6 o tópico 2, a rebeldia de Saul, e assim ampliar a reflexão sobre esse importante ponto que é um divisor entre como não se deve proceder na presença do Senhor, alguém que deseja ser um líder, né? Alguém que deseja estar à frente de uma partícula do povo de Deus, precisa ter uma atitude diferente da atitude de Saul, ok? A gente passa então para o ponto 2, o preço de proteger Davi, trecho em amarelo. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. Esse é um ponto muito importante em que você pode gastar tempo para pensar sobre ele. Aqui eu coloquei o seguinte para pensar. Algumas pessoas falam sobre vida blindada por Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão. Como se nada pudesse nos atingir. Mas, ao que parece, pelas evidências ao longo de toda a Escritura, esse tipo de blindagem não nos é garantida. Exemplos disso é a morte de João Batista. Teve um ministério meteórico, foi o precursor do Senhor Jesus, preparou o caminho, mas foi cruelmente decapitado por Herodes. E é uma situação que a Bíblia demonstra e que todos os servos de Deus estão sujeitos a isso. E a morte de Tiago também, que junto com João e Pedro acompanhou Jesus de perto durante todo o seu ministério e foi assassinado também por mandado de Herodes. Foi morto na prisão e naquela mesma noite Pedro também seria morto. Mas o Senhor quis livrá-lo. Interessante, né? Que com isso, as Escrituras nos mostram que Deus pode tanto dar o livramento, como Ele pode permitir a morte. E ambos glorificam o nome do Senhor. É isso que o crente precisa ter em mente. Que seja a nossa vida, como disse Paulo em Romanos 8, seja a morte, seja o que for, nada nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então você pode expandir o pensamento e a reflexão sobre esse ponto. 2, o preço de proteger Davi, a morte de toda a família de Abiatar, e pensar na nossa situação hoje, que o Senhor nos garante que nós viveremos até a velhice e depois Ele nos recolherá. Pode ser que após essa fala,
um de nós, ou após essa aula que nós teremos, um de nós seja chamado pelo Senhor. Então nós precisamos, na verdade, estar preparado todos os dias, como se esse fosse o último dia, para que a nossa vida tenha mais intensidade e cada um de nós verdadeiramente faça aquilo que glorifica o nome do Senhor. Fica aí essa dica, então, para se pensar esse ponto. Partimos, então, para o terceiro, a sina de Doeg, e aí alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi predizendo o destino de Doeg. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. E eu trouxe um auxílio aqui, na verdade, para expandir o pensamento sobre esse ponto. Está registrado em Romanos, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, faz aqui essa meditação sobre como Deus retribuirá a cada um, para que você possa complementar a sua reflexão sobre esse ponto. Assim, a gente chega ao final do tópico 3, sempre lembrando que o meu objetivo aqui não é, nunca foi e nunca será dar uma aula completamente desenvolvida, porque eu não tenho a intenção de ser eternamente professor e tê-lo como o eterno aluno. Na verdade, o meu grande propósito é formar pessoas que possam atuar nas escolas dominical, ou atuar pregando, atuar ensinando para pequenos grupos, seja como for, de modo que tenha a mesma qualidade de um professor que está dando uma aula antecipada. Por isso, eu apresento apenas alguns caminhos que eu julgo importante para que você possa alcançar o seu objetivo de extrair o melhor da lição dentro da sua própria capacidade de raciocinar e de aprender. Sim, a gente chega ao final então desse tópico 3 e parte para a conclusão, e a conclusão diz: Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra, como disse Paulo em 1 Coríntios 1 e 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprevisíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Espero ter contribuído de alguma forma para que você possa expandir o seu pensamento sobre a lição e absorver o melhor dela aplicando na sua vida e ensinando a outros, ok? Então, desejo a todos uma excelente aula. Se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem para mais um plano de estudo. Quem quiser o material, é só mandar um oi no WhatsApp que eu envio para você, o PDF e o PowerPoint desse plano de estudo. Muito obrigado. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!